Notícia exclusiva agora. O Ministério Público do Estado do Rio pediu o afastamento de Eurico Miranda da presidência do Vasco da Gama. Ele é acusado pelos promotores de acobertar torcidas organizadas que promovem a violência nos estádios. E o Bom Dia Brasil teve acesso, com exclusividade, à denúncia apresentada ao juizado do torcedor. Vamos ver na reportagem do Ari Peixoto e do Leslie Leitão. A ação do Ministério Público Estadual pede a destituição definitiva do presidente Eurico Miranda, dos vice-presidentes e da diretoria do Vasco da Gama, além de multa de R$500 mil. O MPE baseou-se em relatórios do Grupamento Especial de Estádios da PM sobre a confusão no fim do jogo entre Flamengo e Vasco no dia 8 de julho, em São Januário. Inconformados com a derrota, torcedores vascaínos jogaram bombas e objetos nos jogadores do Flamengo e nos policiais militares e tentaram invadir o gramado. A polícia reagiu jogando gás de pimenta, mas isso acabou afetando também os torcedores que não estavam envolvidos no tumulto, principalmente aqueles que estavam lá com filhos e mulheres. As imagens mostram que alguns deles tiveram que escalar as cabines da imprensa para escapar da selvageria. O conflito continuou do lado de fora do estádio e acabou em tragédia, com a morte do torcedor Davi Rocha Lopes baleado no peito. Na época, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que a confusão foi provocada por grupos de oposição política à atual diretoria. Eles têm por objetivo desestabilizar o futebol. O estádio de São Januário foi interditado por 6 meses, mas o clube conseguiu, na justiça, a liberação e jogou sem torcida contra o Grêmio no último dia 9. Na ação civil pública, os promotores afirmam que o Vasco da Gama descumpre artigos do Estatuto do Torcedor sobre a prevenção da violência nos esportes. Segundo o Ministério Público, a insegurança durante as partidas é estimulada pela prática do clube de apoiar e incentivar a torcida organizada Força Jovem, que atualmente está afastada por punição de todas as arenas esportivas por causa de episódios de violência. Segundo o documento, a contratação pelo clube de integrantes da Força Jovem compromete a ação da polícia na segurança dos estádios, facilitando a entrada de instrumentos e objetos que jamais passariam por revistas. Como exemplos, o MP cita Sidney da Silva Andrade, o Tindô, que foi contratado como segurança particular. Fotos anexadas ao processo mostram Tindô trabalhando em São Januário com colete e crachá. Mesma função de Rodrigo Granja dos Santos, o Batata, também da Força Jovem Vascaína e contratado pelo clube. Os promotores apontam ainda como fatos graves a inauguração de um camarote em São Januário para a torcida Força Jovem, exatamente no dia do jogo contra o Flamengo. E a foto de Eurico Miranda com integrantes da Força Jovem, incluindo o atual presidente da organizada, Sávio Agra Sassi. A eleição para a escolha de Sávio foi realizada em março deste ano no ginásio do Vasco da Gama. E isso mostraria a estreita relação entre a diretoria do clube e a principal torcida organizada do Vasco. O documento do MP afirma que a violência nos estádios de futebol não é novidade, que vem sendo acompanhada de perto pelos órgãos de defesa dos torcedores e que vai continuar combatendo os maus torcedores e os clubes que desrespeitam a lei e descuidam da segurança durante os jogos de futebol. Eurico Miranda respondeu por meio da assessoria do Vasco. Disse que a denúncia é absurda e que vai prestar os esclarecimentos em juízo. Afirmou ainda que ela tem motivação pessoal e política. A torcida Força Jovem disse que não tem vínculo com o clube e nem camarote no estádio.